Eu falei que a Schiaparelli ela fazia o seu amortecimento final na superfície marciana, o choque, né? Ela amorteceu o impacto final do choque com o solo marciano, com a própria estrutura inferior do corpo do aterrizador, né? Essa estrutura ela é construída de painéis de sanduíche de alumínio que são esmagáveis. Essa parte inferior aqui, que faz que se esmaga, né, para dissipar o impacto da aterrissagem, ela é construída num sanduíche de partes de alumínio em colmeia, e ela aguenta uma desaceleração de 40 G. Ela guarnece a parte de cima, a parte da carga útil, que está representada aqui pelo lastro. ela é, ela é, ela é presa aqui por uns coxins de alumínio que também são protetores, também são amortecedores. Então aqui, olha só de novo, o teste de impacto, a parte inferior aqui esmaga e faz o amortecimento final. Ó, a Schiaparelli era programada para cortar o motor. Eu vou explicar melhor o sistema de descida. Ela era programada para cortar o motor a cerca de 2 metros, ou pouco menos de 2 metros de altura, e daí ela cair sozinha, ela só despencar na superfície marciana de menos de 2 metros de altura e fazer o amortecimento final com a sua estrutura inferior. A Schiaparelli, a Surface Platform, a plataforma de descida Schiaparelli propriamente dita aqui dentro, e há as duas seções principais da shell, da concha de proteção. Aqui o ejetor do paraquedas principal da espaçonave, e aqui a configuração, né, o front shield apontando para baixo, porque ele é a primeira parte chamada front shield, porque ela toca primeiro a atmosfera marciana. O back shield, a back shield, que aguenta boa parte do calor residual que vem aqui da front shield, a espaçonave aqui dentro, o aterrizador, o lander aqui dentro, com seus tanques de propelente, o tanque de hélio e as seções, três empuxadores, três motores né, espaçados aqui em 120 graus. O compartimento aqui guarnecido de instrumentos científicos e de telemetria e comando. A parte inferior aqui ela é projetada para se esmagar quando do toque do impacto com o solo marciano. Bom, eu falei que a Schiaparelli ela pousava com a parte inferior dela apontada para baixo para uma das funções da ExoMars, da TGO, era justamente levar até Marte o Schiaparelli, o EDM, o demonstrador de entrada e aterrissagem, o módulo demonstrador de entrada e aterrissagem que a gente está vendo aqui. E a gente está vendo a parte do chamado back shield, o escudo traseiro. Aqui dentro fica o Schiaparelli. Isso aqui é a parte da concha de proteção. Tem o escudo traseiro e depois vou mostrar para vocês o escudo dianteiro aqui embaixo com a Schiaparelli aqui dentro. Aqui a gente está vendo a parte do container do ejetor do paraquedas, que é composto por um morteiro, uma sacola de acondicionamento, um paraquedas de extração e o paraquedas principal, e aqui duas das travas para o sistema de giro de liberação e giro do Schiaparelli. Então aqui nós estamos vendo toda a aparência externa. A espaçonave está posicionada aqui ainda na parte, na fase de montagem ainda, e podemos ver aqui a estrutura dela como um todo do back shell, da concha traseira. Uma visão da concha protetora sem a nave espacial dentro, sem o aterrizador dentro, só com a parte estrutural. Então nós vemos o back shell nessa posição, que vocês já viram ali a foto real dele, o anel estrutural, o composto estrutural inferior, e aqui o front shell, a parte que recebe o maior impacto e calor da entrada na atmosfera marciana.
Então essa é a concha externa de proteção que vai guarnecer a Schiaparelli aqui dentro. Aqui a concha de proteção, aqui com um desenho mais sólido, mostrando a cobertura traseira, construída pela EADS Casa Espaço, uma firma europeia de construção de equipamento aeronáutico. A parte construída, essa parte aqui, a back cover, construída com TAS F, uma estrutura de TAS F metálica e composta. A proteção externa de Norcoat, que chama essa proteção externa aqui em telhas, todas elas juntadas e coladas, feitas pela Astrium. Esse conjunto todo aqui tem 2,40 metros de diâmetro, 1,80 metro de altura. Ela está aqui em vista separada, ela toda encaixada. O front shield, o escudo frontal, que fica aqui na parte de baixo, mas nós chamamos de escudo frontal, que recebe a maior caloria, e a sustentação estrutural aqui interna dela. Essa parte externa aqui e aqui são construídas no material chamado Norcoat Liège. A estrutura aqui interna, feita em sanduíche de alumínio com fibra de carbono reforçada. Um técnico faz a verificação da parte externa da estrutura da back shell. Por cima vai vir a proteção de Norcoat. Isso aqui é a parte estrutural, com aqui a abertura para o encaixe do sistema de giro, de sistema de holding down system, que também segura a Schiaparelli, segura a back shell na TGO, e também na hora da separação é responsável por girar a estrutura da concha. Os painéis de acesso, alguns fechados, outros abertos, para dar acesso à instrumentação, e o técnico fazendo a verificação e a limpeza aqui da parte externa. Por dentro, como é a back shell? A estrutura firme aqui da concha, a back shell, com isolamento termoacústico, com o sistema de liberação do paraquedas, com a sacola onde fica o paraquedas principal, o morteiro de ejeção e o paraquedas de retirada da sacola. A proteção externa de Norcoat, aqui na periferia já está tudo encaixado. A gente tem uma boa ideia de como é o arranjo interno da back shell, da concha externa, da concha traseira que protege a Schiaparelli. Uma visão melhor da back shell, com aqui o sisteminha de paraquedas, sistema de recuperação, e os equipamentos acessórios e os pontos de linkagem com a estrutura inferior que segura a Schiaparelli dentro da concha. Visão externa, já com a front shell, né, que vai receber a maior carga na entrada marciana, com a proteção flexível Gold, com a proteção dourada de multilayer. Essa proteção, na hora em que a Schiaparelli é liberada da TGO, essa proteção se solta automaticamente, e o que entra na atmosfera marciana é a casca de Norcoat pura, direto. Então essa proteção aqui, ela é descartada logo que a concha se separa da nave principal. Dentro da concha vai a Schiaparelli propriamente dita, a EDM, o demonstrador de aterrissagem. A Schiaparelli é um aterrissador, um lander, bem simples. Ele não tem muitos instrumentos científicos, porque a função dele era justamente testar o sistema de aterrissagem, sistema esse composto por 3 grupos de foguetes, 3 tanques de propelente, depois eu mostro melhor o desenho dela sem proteção térmica, e um tanque de hélio de pressurização. Nós temos aqui os instrumentos científicos da Schiaparelli, numa suíte chamada DREAMS. Temos vários instrumentos aqui, o Marstem, o SIS, o Metwind, o DREAMS H, o MicroAres, o DREAMS P, eu vou falar depois deles,
o matmast e o refletor aqui pequenininho, o refletor, antena de comunicação UHF, 1,65 m de diâmetro aqui, praticamente 300 kg de estrutura aqui total com combustível da Schiaparelli. O sistema de comunicação da TGO é composto principalmente dessa antena principal, antena parabólica de alto ganho de 2,20 m de diâmetro. Ela é alimentada por um sistema de banda X, tem 2 transponders na banda X, tem switches e ele funciona com 65 watts. Ele tem tubos amplificadores de onda e também é composto esse sistema de comunicação por 3 antenas auxiliares de baixo ganho de UHF na banda X, que fazem a transmissão auxiliar de dados, de telemetria, etc., da nave espacial. Esse sistema de comunicação ele transmite dados em tempo real, dados da telemetria da nave, do estado geral da própria espaçonave, e também é otimizado para transmitir em alta taxa nos momentos cruciais da missão, como por exemplo a entrada em órbita, a liberação do Schiaparelli e o apontamento da nave para os momentos em que ela estiver exercendo a sua função científica. Esse sistema de rádio, eu vou dar um close aqui na antena. Esse sistema de rádio Electra funciona com 2 unidades independentes. Esse sistema Electra foi desenvolvido pela NASA e ele tem a função de tanto fazer a transmissão com a Terra, quanto fazer a transmissão entre a nave e outras espaçonaves em órbita marciana. O Electra ele funciona no alcance de 390 a 450 MHz. Essa antena também vai ser utilizada para fazer a comunicação entre a TGO e os rovers e qualquer outra espaçonave que esteja em órbita ou aterrissada no planeta Marte. O sistema de comunicação da TGO ele permite que as taxas de dados a serem transmitidas possam variar de 1 kbyte por segundo a 2048 kbytes por segundo. Esses dados todos podem ser enviados e recebidos pelo sistema Electra e podem ser guardados, todos os dados guardados na TGO, no sistema de memória do TGO, e ser enviado para a Terra na ocasião necessária, na ocasião mais propícia. Isso aí é o Antonov 124 da Volga de Dnieper, que está trazendo a TGO e a Schiaparelli para Baikonur. Então aí estão as imagens do avião, do segundo maior avião do mundo, né? Da empresa Volga de Dnieper, o Antonov 124. Então aqui eu vou mostrando aqui os containers de transporte da nave para Baikonur. O TGO da ExoMars ele tem uma unidade de comando, computador central chamado Spacecraft Management Unit, a unidade de gerenciamento da espaçonave, que faz a interface com todos os subsistemas da nave espacial e aceita e executa os comandos enviados da Terra. Ele controla todos os subsistemas da nave espacial, faz o processamento da telemetria da nave e faz todas as tarefas de manutenção do estado da nave espacial. Esse Spacecraft Management Unit, SMU, é um computador totalmente redundante e ele é dividido em várias partes que servem a cada um serve a uma proposta diferente, todas elas interconectadas. E cada uma dessas partes do computador, cada uma dessas unidades computacionais, ela tem dupla redundância. O SMU ele é composto de um processador central
e é formado por vários cartões de input e output. Um sistema de controle, um data bus de 1553, timer interno, links de teste, controladores de potência, distribuidores de comando de pulso, sistemas redundantes de detecção de falha, decodificadores e encodificadores de telecomando, de telemetria e comando, unidade de memória de estado sólido e um monte de componentes. Esse SMU ele encoda, faz decodificação, ele faz o gerenciamento de dados, ele faz a modulação da transmissão downlink, ele faz a sincronização de todos os timers, ele tem uma função ampla de controle da espaçonave. Ele comanda os painéis solares, comanda a unidade central de potência, as unidades de propulsão, tudo. Tudo isso é feito pela SMU. Aqui é a antena do sistema Electra, a antena de alto ganho, a antena principal de alto ganho, feita em vários gomos de painéis. Ó, a construção dela de metal, a construção de alumínio, em colmeia, com fibra de carbono também, e uma antena de aproximadamente 2 metros de diâmetro. Ela parte do sistema Electra, chamado Electra, ELECTRA, sistema de UHF. Ele tem dois sistemas. Esse Electra se compõe de duas unidades redundantes ligadas nesse data bus, nesse bus de dados de 1553, e ela faz a transmissão e recepção dos dados de comando, os dados de telemetria, etc. Essa unidade ela está em cargo de coletar todos os dados dos equipamentos científicos, da Schiaparelli e de todos os outros aparelhos, de todos os outros segmentos. Ela também, esse sistema Electra, aqui o detalhe do encaixe da espaçonave com o adaptador cônico. Eles estão baixando devagarinho a nave até ela ser acoplada aqui com o adaptador. Vocês podem observar um encaixe bem devagarinho, uma tampinha aqui de proteção para não entrar nenhuma poeira aqui dentro do motor principal, e o encaixe da espaçonave com o adaptador que vai ser encaixado no bris, no estágio bris aqui embaixo. Então aqui devagarinho, olha só o encaixe da espaçonave já praticamente montada. Ainda falta vir o Schiaparelli aqui em cima, ser encaixado aqui em cima. A TGO também usa o Sol para adquirir a sua posição. Olha aqui a galera posando com a foto já com a espaçonave montada. Ela tem um sistema que adquire o Sol, que observa e procura o Sol, e usa também o Sol como uma referência de posição. Esse sistema que procura o Sol se chama Sun Acquisition Mode, SAM. Então ele tem também esse sistema tem guardado toda a posição do sistema solar, e quando ele encontra o Sol, ele consegue orientar a nave espacial na posição correta, na atitude correta. Inclusive, se ela se perder, ela vai utilizar o sistema de controle estelar e também o sistema de aquisição de Sol para saber em que posição ela deve ser posicionada pelos motorizinhos de empuxo e pelas rodas de reação para ser colocada na posição certa. A TGO ela tem um sistema de controle de dados, de aquisição de dados, um sistema que faz ela gerenciar todos os dados, tanto de navegação quanto os dados de posição e controle da própria saúde interna da espaçonave. Essa nave, eu já falei ali anteriormente, ela tem aqui, ó, sensores estelares, os Star Trackers. São dois sensores estelares de grande ângulo, são dois sensores grande angulares.
Eles são usados para captar imagens das estrelas do céu em geral, e essa imagem é analisada por um software que ele tem na memória dele todo o mapeamento de estrelas necessárias para a orientação da nave espacial. Então a foto que esses dois Star Trackers eles batem do céu, ele é comparado com o catálogo que esse software tem, e ele consegue precisamente determinar a orientação da espaçonave no espaço. Então esses dois Star Trackers, esses dois sensores estelares são conectados com todo o sistema o bus de dados, né, com o sistema eletrônico de dados, e exatamente conectado com o sistema de controle de atitude. Esses sensores estelares têm um campo de visada de 20 por 20 graus, e eles podem acompanhar até 15 estrelas para calcular a posição da espaçonave no espaço. Ela pode inclusive se perder, ela pode perder a orientação, e em abaixo de 10 segundos esses Star Trackers, esses sensores estelares juntos com o sistema de orientação conseguem colocar a nave na posição correta de novo. Esses sensores têm uma precisão de cerca de 8,3 arcos por segundo e 11 arcos por segundo. São 8,3 arcos por segundo no eixo de pitch, de nariz para cima, nariz para baixo, e no eixo yaw, no eixo direito ou esquerdo da nave espacial, e 11 arcos por segundo no eixo de roll, no eixo que roda a espaçonave no seu eixo longitudinal aqui. O TGO ele tem duas unidades IMU, são unidades de medição inercial, que são acopladas com essas rodas, esses giroscópios dos quais eu já falei anteriormente, e eles conseguem girar em 3 eixos, sendo colimadas por laser. Esse sistema usa um princípio básico de contrarrotação, ou seja, essa roda aqui ela gira a grande velocidade, e conforme a velocidade, o giro dela inercial, consegue colocar a nave espacial na posição correta sem gastar o propelente. É uma roda de reação, uma reaction wheel, e ela pode controlar a espaçonave. Essas duas unidades, ela tem duas unidades, podem controlar essa espaçonave, a TGO, em todos os eixos. Ela gira com um motor sem brushless, um motor sem escova, tá? E com elas dão um momento angular de 23 newtons por metro, girando a 7.500 RPM. Essa roda aqui, essa reaction wheel, essa roda de reação, esse giro aqui, tem 35 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura. Ela pesa aproximadamente 5 quilos. Ela gira, então, aqui as unidades de controle, e as duas giram para colocar a TGO na posição correta, sem a necessidade de utilizar os motores de Reaction Control System, os motores de RCS. Os motorizinhos de correção de atitude de RCS, Reaction Control System, eu coloquei aqui o exemplo de um deles, aqui, os pequenos motorzinhos que fazem o ajuste de posição da nave espacial. Então nós temos 4 grupos de empuxadores, né? Empuxador é o conjunto aqui do motor, a tubeira com a câmara de combustão, equipamento acessório, equipamento de entrada dos propelentes de combustível e de oxidante. O empuxo desse motor pode variar de 6 a 12 newtons e meio, com a média mesmo, o nominal, de 10 newtons. Ele gera um impulso específico de 291 segundos. É um motorzinho bem pequeno, mas muito potente. Ele opera com uma pressão de entrada, a pressão que entra aqui do propelente, de 10 a 23 bares, e uma pressão aqui dentro na câmara de combustão de 9 bares. Tipicamente essa pressão aqui da entrada fica em torno de 11 bares. O motor ele funciona com um fluxo de propelente normalmente assim de 3,5 gramas por segundo. Cada segundo passa 3,5 gramas de propelente, tanto de combustível como de oxidante, e uma taxa de mistura de um para o outro de combustível para oxidante de 1,65.
O empuxador aqui, o motorzinho, tem um diâmetro interno aqui de 2,85 milímetros e um diâmetro aqui externo aqui de área útil externa aqui no sino de saída aqui, na tubeira, de 35 milímetros, 3 centímetros e meio. É um motorzinho bem pequeno. Ele tem uma taxa de expansão de 150. Esse motorzinho, ele tem uma capacidade de queimar por 70 horas. Só que ele não queima direto 70 horas, ele queima em pulsos. E eles cotaram esses pulsos aí, já experimentaram, ela aguenta 1 milhão de ciclos de pulsos, né? 1 milhão de acendimentos. Aqui a gente vê os motores, ó, eles já na parte externa aqui, sem a proteção térmica, aqui dá para ter uma visão muito boa do arranjo deles. E as tubeiras estão cada uma orientada na direção correta para fazer o movimento do TGO, tanto no eixo X, Y ou Z. Ela pode girar, pode arfar e pode tangar. Mais uma visão aqui do motor principal, do S400-15, com seu impulso nominal de 424 newtons, com um impulso específico de 330 segundos. Esse motor é aquele que aparece ali, na protuberância embaixo da espaçonave. Ele fica escondido durante o lançamento, ele fica escondido dentro do adaptador do estágio BRIS, do adaptador que liga a nave ao último estágio do foguete. Cada um desses pequenos motores aqui de atitude, eles podem funcionar com impulso variável de 6 a 12 newtons e meio, mas a potência nominal deles é de 10 newtons cada um. Esses motores pequenininhos funcionam com uma pressão na entrada, a pressão na tomada ali de 10 a 23 bares, e uma pressão na câmara de combustão, na câmarazinha de combustão, de 9 bars. Para o funcionamento aqui do TGO, normalmente a pressão da câmara de combustão seria de 11 bar mesmo. Esses motorizinhos funcionam com um fluxo de propelente nominal de 3,5 gramas por segundo, é bem pouquinho, com uma taxa de mistura de 1,65, 1 por 1,65 de combustível para oxidante, e possivelmente com uma variaçãozinha de 1,2 para 2,1. Cada empuxadorzinho desse, ele tem um diâmetro na gargantinha dele aqui de 2,85 milímetros, são quase 3 milímetros, e o topo do empuxadorzinho da válvula de escape é de 35 milímetros. A gente consegue ver o adaptador interestágio aqui, a estrutura dele de carbono reforçado com aço e alumínio, ela aqui sendo preparada. Vocês podem ver que é uma estrutura feita para leveza e resistência. E a sonda está sendo transportada aqui por guindaste para ser encaixada aqui na parte inferior da sonda, ser encaixada com o topo do adaptador. Aqui a gente está vendo o grupo de motores de atitude e a tubeira do motor principal, com os técnicos fazendo o controle aqui do transporte da sonda pendurada até o encaixe com o adaptador. Essa espaçonave aqui, um close dela, dos painéis solares. Cada painel solar dessa espaçonave com 3,12 metros de comprimento, 1,74 de largura. O comprimento total do painel aberto com a parte do ombro, a parte que liga ele no corpo da espaçonave, com o drive, com a máquina de giro desse painel, com 7,9 metros. Então esse painel alimenta a PCU, a unidade de potência, que tem 9 linhas redundantes de entrega de potência para os sistemas da nave espacial. Toda essa linha ela é guarnecida, ela é isolada para garantir a maior confiabilidade possível para essa nave espacial.
Esse sistema de potência ele alimenta de energia elétrica todo o sistema de gerenciamento de atitude da espaçonave, o sistema de controle e verificação da correta atitude que ela está em relação ao espaço, e o resto das linhas de potência vão mandar energia para os mais variados tipos de equipamentos, como equipamento térmico, equipamento de comunicação, as linhas de acionamento dos dispositivos pirotécnicos, etc, etc. O TGO ele tem baterias, duas baterias de íon lítio, são recarregáveis pela energia elétrica gerada pelos painéis solares, e essas baterias dão energia para a nave espacial quando ela estiver na zona de sombra. Elas produzem aproximadamente 5.100 watt-hours, watt-horas. Para o controle térmico, o TGO ele tem, como eu já falei, o controle ativo e o controle passivo. O controle ativo dos aquecedores internos, o controle passivo é o efetuado pelos painéis de multilayer. Aqui bem legal o pedestal onde fica o adaptador e a espaçonave sendo transportada ali devagarinho para ser encaixada aqui em cima. Aqui, ó, perfeitinho, perfeitinho. Aqui a gente está vendo os andaimes. Aqui ela vai ser encaixada no adaptador e depois encaixada com o estágio BRIS em Baikonur, com o estágio BRIS-M. Isso aí em Baikonur já. Ela já chegou em Baikonur e está sendo acoplada no adaptador de lançamento. Essa nave ela é movida, como eu já falei, a monometilhidrazina e óxidos mistos de nitrogênio, pressurizados por garrafas de hélio. Ela tem 1.207 litros de capacidade nos tanques e ela transporta 1 tonelada de combustível e 1.500 quilos de oxidante. A pressurização é feita com os tanques de hélio. São 2 tanques colocados fora do tubo central. Peraí, são 2 tanques aqui protegidos, ó, 2 tanques de hélio fora do tubo central, e eles são pressurizados a 310 bar. São tanques de alta resistência para guardar o hélio líquido gelado, e esse hélio ele vai pressurizar tanto os tanques quanto todo o sistema pneumático necessário dessa espaçonave. Ela tem, olha aqui um close legalzinho aqui do técnico, fazendo aqui o encaixe perfeito. Vocês estão vendo aqui os rivets de encaixe aqui da proteção térmica e o bordo do encaixe do adaptador de lançamento, um encaixe bem preciso, com uma tolerância bem precisa. Esse tanque de hélio ele vai então alimentar as tubulações num fluxo direto dos tanques até umas válvulas de piro, as válvulas de explosão, que podem abrir, que tem a função de abrir o canal do hélio para o resto da tubulação. Ele tem três válvulas para uso normal e mais uma 4ª válvula digamos assim, de reserva, que pode ser usada para até repressurizar o sistema de propulsão em qualquer ponto da missão. Todo esse sistema ele tem redundância, todo esse sistema é altamente resistente para garantir a maior confiabilidade possível para a operação da TGO em órbita marciana. Esses painéis solares da TGO, da ExoMars, eles têm individualmente 3,12 metros de comprimento por 1,74 de largura. Cada um tem um comprimento total com o ombro de encaixe de 7,9 metros. Na média, esses painéis solares eles vão dar uma potência de 2.000 watts. Essa potência de 2.000 watts ela é levada por uma unidade chamada Unidade de Condicionamento de Potência, PCU em inglês. Ela condiciona todo o
o bus de potência da espaçonave, e ela carrega as baterias e controla todo o estado das baterias. Cada painel solar tem o seu próprio, como eu já falei, tem o seu próprio drive de giro para girar esse painel constantemente na direção do Sol. A suíte de pesquisa atmosférica ACS, nessa posição, aqui apontada para a parte lateral da espaçonave, e o conjunto de espectrômetros NOMAD nessa posição, apontando também para a lateral da nave espacial. Vocês podem ver o padrão aqui, o padrão da proteção térmica flexível, que envolve todo o corpo, toda a fuselagem, toda a estrutura da TGO. Nessa visão aqui da ExoMars, a gente está vendo aqui ela na oficina de montagem em Baikonur, e a gente pode ver alguns detalhes da nave, né? A gente pode ver aqui como é a construção dela. Então a gente vai percebendo aqui como é o padrão da proteção de multicamada, a proteção multilayer. Aqui a parte inferior do TGO, a parte de sensores. Aqui a gente está vendo parte do banco de motores de atitude, está aqui, e mais um desse lado. Plugs de conexão durante os testes em terra, que depois são retirados. E aqui o local onde é a proteção térmica multicamada, ela é fixada na estrutura da espaçonave com os rivets, com os parafusos e com rebites. Então, uma visão geral aqui dela. Parte daqui do tubo central, dá para a gente perceber a parte aqui, ó, o tubo central, que é a espinha dorsal da espaçonave. Aqui uma panorâmica aqui. A câmera Cassis, a aberturazinha dela nessa posição, apontando para cá. Ela tem uma liberdade de movimento.